Olá, gente. Eu sou Leandro Oliveira. Bem-vindos ao canal onde eu falo de música clássica para todos os gostos. Esse é o terceiro vídeo da série sobre grandes compositores vivos. Eu sou o autor do livro Falando de Música, 8 lições sobre música clássica, que saiu pela Todavia em 2020. E trago aqui, nesse terceiro vídeo, como eu disse, um pouco mais sobre esses artistas que, produzindo música clássica no nosso tempo, são dignos de nota, são dignos de interesse, são figuras que a gente deve ouvir com algum cuidado e talvez cultivá-los na nossa discoteca. Eu trago aqui mais 5 compositores, 6 compositores, que arrisco dizer, todos vocês vão ouvir e curtir. A primeira compositora que eu trago é Jocelyn Morlock, uma figura que talvez tenha entrado no radar de todos nós em 2016, quando produziu uma peça que ganhou diversos prêmios, chamado My Name is Amanda Todd, que lidava, imaginem vocês, com um tema super atual, um tema de bullying na escola, contando essa história trágica de uma jovem que acaba por tirar a própria vida, a ocasião de um assédio que ela sofria na escola. De qualquer modo, essa peça foi o primeiro ponto de contato público, com um catálogo que é estonteante. Jocelyn Morlock é um personagem desses que talvez nós, se estivesse mais presente nas nossas salas de concerto, poderia nos fazer entender a música contemporânea como algo muito mais, digamos, estimulante, vivo e evidentemente contundente, tanto emocional quanto cognitivamente, quanto esteticamente. De fato, é uma música nova, que soa como nova, mas que traz, e eu reitero a referência, traz uma identidade emocional, traz uma sinceridade emotiva que é bastante relevante, arrisco dizer, talvez uma das coisas mais importantes nos dias de hoje. Eu falei no último vídeo sobre a Anne Klein, e eu comentei dessa qualidade de empatia, e talvez a Jocelyn Morlock seja também, entre as compositoras, os compositores desses vivos, um dos personagens que traga de maneira mais aberta, de maneira mais desavergonhada esse termo, a da empatia para com o público, para com os problemas do mundo, e que tenta fazer da sua música uma expressão disso. Eu gosto muito dessa peça, que a coloca no cenário, My Name is Amanda Todd. Eu gosto muito de uma obra um pouco anterior, que são a Music from the Romantic Era, de 2005. Eu ouvi recentemente um concerto para cello dela, chamado Lucid Dreams. Uma peça muito legal, e tudo isso está disponível. Assim, você tem que estar um pouquinho atento, mas tudo isso está disponível, claro, no universo ali dos aplicativos, mas está disponível para uma audição atenta para nós. Uma audição sem medo, não precisa ter medo muito da música da Morlock. Ela não entra nos lugares fáceis de muitas das músicas de seus contemporâneos, ali da música pós-minimalista, embora ela tenha referências do minimalismo, mas ela não é uma pura reprodução do minimalismo atualizado. Enfim, grande personagem, grande compositora, não deixem de ouvir. Uma outra compositora da mesma geração, e aí com um universo expressivo radicalmente diferente, é Eun Suk-jin, uma compositora coreana, que talvez se coloque hoje como uma das personagens mais intrigantes desse mundo, dessa geração posterior às vanguardas europeias. Ela, de fato, tem uma formação muito típica ali do universo franco-germânico, aquela escola um pouco severa de produção musical, mas eu encontrei um Suk-jin, para além
desses hermetismos que às vezes são meio difíceis, eu preciso dizer, às vezes meio proibitivos. Eu encontrei no meio do catálogo dela coisas muito legais, muito legais. Os estudos para piano são peças são peças de outro mundo, são realmente peças assim que a sensação que eu tenho é que aquilo é um jorro de criatividade instrumental, um jorro de criatividade sonora. Das poucas vezes, nos tempos recentes, que eu ouvindo uma peça, eu não entendi como ela estava sendo feita. Existe isso, e isso também é um elemento de interesse em música, em arte. Quer dizer, esse elemento do artifício mesmo. Nossa, do engenho, né? Como ele pensou isso, como ele criou isso. Aung Suu Kyi, nos seus melhores momentos, traz esses dilemas criativos, técnico-composicionais, traz digamos, esse hocus-pocus em sua música, que faz dela uma música muito, muito interessante, muito interessante. Talvez falte humor às vezes, porque é algo que, de modo geral, funciona muito bem com esse elemento encantatório, com esse hocus-pocus, como eu disse. Mas sempre há muito bom trabalho, sempre há uma boa dissecação dos problemas técnicos. Nunca ou raramente são obras prolixas. Eu ouvi, por exemplo, um concerto para piano e eu lembro, eu coloquei o início do concerto para piano no Dzogchen e eu fiquei no mesmo ponto. Uau, o que está acontecendo? Mas eu achei um pouquinho longo, achei que foi se estendendo demais. Talvez isso seja o seu grande dilema. A mesma coisa acontece no concerto para violino. Às vezes ela não se... Eu acho que ela a obra não sustenta tanto tempo de atenção, pelo menos da minha atenção. Mas, quando ela acerta, é extraordinário. Eu, objetivamente, vou selecionar por isso as obras menores. Eu acho que é quando ela sinteticamente encaixa melhor na sensibilidade do nosso tempo. Mas, de qualquer modo, é uma grande compositora. Aung Suu Kyi, eu tive também o privilégio de encontrá-la, entrevistá-la algumas vezes e realmente fiquei muito, muito feliz de ver uma compositora oriental chegar no nosso universo com tanta contundência, com tanta propriedade, no universo da nossa música clássica ocidental. Talvez seja o mais hermético entre esses que eu estou citando, e aqui eu coloco porque ele, primeiro, escreve muito bem, entende muito de orquestra, o que eu ouvi do Turner dá uma sensação muito, e para mim foi muito libertadora perceber que há alguém que domine aquelas técnicas, aquelas práticas tão interessantes da música, de uma certa música de orquestra da década de 60, 50, 60, que se expressava melhor e participava melhor digamos, do universo sensível, menos nas salas de concerto e mais nos cinemas. A música dos filmes noir, por exemplo. Eu encontrei muito desse ambiente noir na música do Turner e eu achei isso incrível. Eu achei que no meio de algumas das suas peças encontrei achados instrumentais, achados melódicos incríveis, achados tímbricos. E isso é fascinante por si só. É um pouco como também você entender que nem toda grande exposição de arte que você vai precisa transformar a sua vida. Às vezes você só precisa perceber a familiaridade com o qual aquele artista de algum modo se cultiva. Você reconhecer os termos de cultivo, às vezes é algo suficiente. Pelo menos eu acho assim. E no Mark Anthony Turner, eu acho que há muito disso. Há muito dessa inteligência orquestral que se expressa sempre de uma maneira generosa, jamais, mais uma vez, jamais ensimesmada, sempre generoso. Como eu disse, talvez seja entre esses que eu estou citando agora o compositor um pouquinho mais desafiador para o público, mas não jamais desagradável, jamais experimental no mau sentido do termo.
Os outros compositores que eu vou citar são talvez um pouco mais conhecidos do grande público. Certamente quem gosta de música clássica já ouviu falar no Esa-Pekka Salonen, um dos grandes maestros da atualidade. Salonen foi por anos, 12 ou 13 anos, chefe da Filarmônica de Los Angeles. E foi, antes de maestro, um compositor bastante ligado às vanguardas europeias. E é interessante perceber como ele melhorou muito como compositor depois de virar maestro. Uma coisa que, enfim, que é digna de nota. De fato, ele parou de compor por muito tempo e quando retornou, a sensação que eu tenho é que ele, e eu li entrevistas onde ele diz isso, ele de algum modo se reorganizou, ele se desvencilhou daquelas práticas mais cheias de elucubrações mentais que são muito típicas da música europeia da vanguarda. Estou falando de um compositor, o Esa-Pekka, que nasce em 1958, portanto, produzindo ali na década de 70, ainda na Finlândia, de onde ele vem ainda, muito fascínio pelas estruturas seriais e pós-seriais. E de repente a gente vê, né, no seu repertório mais recente coisas muito mais amigáveis. Eu vi um concerto para violino de 2009, eu vi uma peça chamada Nix, e ambas são extremamente convincentes, extremamente ricas, um uso bem não é engenhoso o tema, bem inovador mesmo, de estruturas melódicas. Chama música viril, não no sentido de máscula, ao contrário, é uma música no sentido de viva, de potente, mas aberta. E eu gostei. É um compositor que, nesse sentido, se coloca numa situação de visível crescimento. A gente vai acompanhando a carreira como compositor da Esa-Pekka Salonen, vai percebendo que ele vem melhorando, e isso é bom. É bom pra gente, como um contemporâneo dele, de ver acompanhar, e é por isso que ele está nessa lista também. Além de ter coisas muito de bom nível, ele tem coisas de muito bom nível que parecem seguir num bom nível, ou pelo menos num caminho de bom nível daqui para o futuro. Por isso a gente mantém a atenção especial. Assim como já parece ter feito um companheiro do Salonen, naquele grupo de vanguarda, chamado Magnus Lindberg. Ele também é um compositor finlandês. É impressionante o número de finlandeses, né, nessas listas de grandes artistas da música clássica contemporânea, mas Magnus Lindberg também um artista que depurou muito da sua linguagem e hoje é um artista, é um compositor bastante convincente. A primeira vez que eu vi o Magnus Lindberg foi num concerto também com a Filarmônica de Berlim. Eu acho que eu citei a Filarmônica de Berlim no segundo vídeo, quando eu falo do Thomas Adès. Mas o Simon Rattle também tinha acabado, há uma vez assumido, na verdade ele havia sido nomeado chefe da Filarmônica, e ele faz uma turnê pela Europa, tocando uma peça para sopros, para metais do Magnus Lindberg. E ele já via, essa peça achei uma peça super chata na época. Não entendi o que aquilo estava fazendo. Era um programa que tinha Haydn, Schubert e Magnus Lindberg. E o Lindberg entrou ali como uma coisa que não dizia respeito a nada. Era uma música tão... Me suou à época, claro, eu era bem menos experiente, mas me parecia tão artificial, tão presunçosa. Ele de fato, na década de 90, fazia peças assim muito contundentes, muito virulentas, bastante na verdade antipáticas. E recentemente isso tudo vem mudando, e nos últimos 20 anos isso tudo vem mudando. Então é maravilhoso perceber que o Salonen vai de algum modo seguindo o caminho desse seu contemporâneo, Lindberg, que também ao longo do século XX, ao longo do século XXI, vem decantando qual é um bom vinho. E traz algumas ótimas peças, algumas peças lindas mesmo, recentemente. O seu concerto para violino é uma peça extraordinária, outras tantas peças que eu vou citar aqui embaixo, e que fazem dele um nome mais do que
um nome importante, como ele sempre foi, um nome de algum modo importante pela contundência, pela violência, pelo domínio técnico, de algum modo pelo circuito do qual ele se inseria. Ele era um sujeito desse circuito da Europa da vanguarda e que de algum modo envelhece bem, a verdade é essa, envelhece muito bem, fazendo uma música mais afável, mais preocupada com o ouvinte, para dizer com todas as palavras. E eu sempre tomo isso com um grande valor positivo, um juízo positivo. Os dois últimos compositores, eu não posso deixar de citar o Michael Daugherty, um compositor americano, que talvez seja, entre esses todos, o mais bem-humorado, o mais eclético, não no sentido técnico, mas no sentido... Tudo bem, eu não conheço a obra completa de todos esses, mas a de que torna público coisas de dimensões e de referências as mais múltiplas. O Daugherty tem um concerto para cello baseado num texto do Hemingway, que foi inclusive apresentado aqui na Sala São Paulo, que é uma peça muito interessante, muito legal. Mas depois eu fui ouvir, quando eu estava preparando, até eu falando de música ali, esse concerto para violoncelo ele apresentou na Sala São Paulo. Eu preparando o material para o Falando de Música, eu fui me dando conta do resto do seu catálogo. E desde então eu não larguei mais. Agora na pandemia ele lançou um grupo de peças peças para oboé solo, baseado nas fábulas de Ovídio. Isso é uma coisa baseado nas fábulas de Ovídio, mas inspiradas em alguns dos grandes jazzistas da história. E é um misto muito, muito interessante, né? Esse jogo entre jazz e música e o período clássico, né? E as narrativas clássicas, uma coisa meio pós-moderna, objetivamente. E o Daugherty lida com tudo isso com um sabor, com uma inteligência, realmente com um senso de oportunidade que eu acho único. E Michael Daugherty talvez seja um desses nomes a guardar com cuidado. É uma música, aqui também uma música, assim como eu comentei no vídeo passado, quando Mark Anthony Turner, uma música às vezes não tão fácil, porque ela comunga de um quadro de referências, eventualmente um pouquinho mais, eu não diria culto, mas mais complexo, né? É isso, é o jazz, são referências de Ovídio, é o texto do Hemingway. Evidentemente, quando você tem ou comunga dessas simpatias, ou pelo menos está atento a esse diálogo intertextual da música do Daugherty, você ganha a recepção, você se estimula, você, de algum modo, você ouve aquilo com sabores distintos. Evidentemente, isso torna a sua obra, às vezes, um pouquinho mais hermética. Mas o resultado, quer dizer, uma vez prevista essa incursão, os ganhos são incríveis. E eu arrisco dizer que isso é parte da boa arte contemporânea também. Se a gente arriscar uma peça de teatro, de um autor de teatro contemporâneo, ou mesmo uma exposição de arte contemporânea, por vezes a gente lida com essa excentricidade de diálogos que o artista está tentando fazer expressar, e claro, isso pode tornar a vida da assistência, do público, um pouquinho mais difícil. Às vezes é puro hermetismo, às vezes é artificialismo, às vezes isso não se paga. Não é o caso do Michael Daugherty. Então é um artista, sim, muito especial, até porque ele tempera toda essa cultura, que eu arrisco dizer, não é uma erudição, às vezes é cultura pop, mas toda essa cultura, esse quadro de referências com muito bom humor. Ele é um compositor que tem também um grande senso de humor, e isso não é pouco.
E eu encerro finalmente esse nosso papo com John Adams, certamente o sujeito que não poderia faltar. O John Adams produziu e segue produzindo talvez a música, um dos catálogos mais relevantes do nosso tempo. Eu não gosto de tudo de John Adams, aliás, eu não gosto de tudo de nenhum desses compositores, eu gosto de muitas coisas de todos eles, todos os compositores desses 3 vídeos, mas o que eu gosto de John Adams eu gosto bastante. E eu acho que a Harmony Layer, por exemplo, ou a música naif e sentimental, algumas das suas peças menores para orquestra, mesmo Transmigration of Souls, que talvez tenha sido seu maior sucesso, uma música feita em homenagem às vítimas do 11 de setembro, enfim, todas essas grandes obras que ele produziu recentemente, a Harmony Layer é da década de 80, mas que ele vem produzindo, todas elas mostram um grau de relevância cultural que a gente não pode deixar de lado. Mais uma vez, não é puro hermetismo, não é porque ele é um personagem histórico ou porque ele é sociologicamente ou politicamente, na economia da música clássica, alguém relevante, etc. Não. É porque ele, em algum momento, ele faz apostas bem grandes, como no caso dessas peças que eu estou sugerindo, e ele paga, o bilhete se paga. São peças realmente são peças que o colocam, onde ele pretende se colocar à altura de grandes, à altura dos maiores. E quando ele acerta muito bem. Por exemplo, as óperas, ele tem Dr. Atomic, uma ópera muito interessante, com excelentes momentos. Nixon in China, claro. Mas, por exemplo, a morte de Klinghoffer é uma ópera que não me convence. Mesmo Nixon in China, acho momentos um pouco chato. Dr. Atomic, como eu disse, grandes bons momentos, mas às vezes ele... O John Adams tem uma coisa de ser um pouco autorreferente, não no sentido de que ele está citando a si mesmo, mas às vezes ele parece estar se imitando mesmo. Isso pode tornar a imersão no catálogo dele talvez algo meio... a sensação de déjà écouté, né? Eu já ouvi isso. De qualquer modo, é um personagem fundamental. Como eu disse, quando ele acerta aquilo, ele acerta aquele tiro, né? Ele faz obras que estão entre as maiores obras musicais da sua geração. Isso, evidentemente, é uma enormidade. Então, com ele, eu acho que eu encerro essa série de grandes compositores vivos da música clássica, figuras que vocês devem ouvir com cuidado, explorar. É o dever de casa que vocês têm. Eu deixo aqui só, digamos, uma porta aberta para que vocês comecem a entender um pouco o que está acontecendo, mas o objetivo é, depois dessa primeira triagem, vocês entenderem quem vocês gostam, quem vocês não gostam, e começar a explorar para poder fluir nos compositores do nosso tempo. Seria um bom desafio que nós poderíamos nos impor, nos desafio autoimposto. Fluir nesse nosso catálogo, assim como temos uma certa fluência quando falamos do século XVIII, do século XIX. Falamos de Beethoven, Brahms, Tchaikovsky como nossos amigos. E por que não são nossos amigos alguns dos nossos contemporâneos? É a dúvida que nos colocamos, em parte porque não conhecemos esses amigos que são nossos contemporâneos. E a gente pode sim, com esses tantos que eu citei, cerca de 16, salvo engano, encontrar aqueles com os quais a gente tem familiaridade e eventualmente trazê-los para nossa pequena conversação, para a conversação que nós temos intimamente com os nossos amigos amantes de música clássica. Isso é um bom serviço que todos fazemos à música, à cultura e, eventualmente, à nossa sensibilidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. É uma série que me deu bastante carinho. Eu fiz com muito cuidado, porque eu acho que é uma série relevante e espero objetivamente que vocês possam levar esse papo adiante
não só compartilhando esses vídeos, mas também se inscrevendo no canal, clicando no sininho para que se mantenham atualizados das novidades aqui. E, claro, na medida do possível, contribuam com o canal para que a gente possa seguir falando de música clássica para todos os gostos. Muito obrigado e até a próxima.